Conta um pouco desse teu início com a meditação. Antes de contar os desafios, ainda não. Mas conta um pouquinho dessa tua jornada espiritual até agora. É muito interessante, porque as pessoas me veem hoje e elas acham que sempre foi assim, né? Que eu tenho algum tipo de dom, de conexão e tal. Só que, na verdade, é justamente o oposto. Eu venho de uma família de ateus, de pessoas completamente céticas, pragmáticas e desconectadas da espiritualidade. Eu nunca tive uma religião enquanto eu crescia, nunca fui batizado, nunca fui a uma igreja, nada, né? No começo ali da minha infância, comecinho da adolescência, comecinho da vida adulta, e eu não tinha nenhuma relação com isso. Mas eu era extremamente estressado, nervoso, bravo, eu brigava no trânsito, brigava de porrada com os outros na rua, tinha gastrite nervosa, tinha problemas muito grandes nos meus relacionamentos afetivos, profissionalmente eu não conseguia me concentrar, não conseguia render, só que eu não acreditava em nada, né? E alguém falasse para mim, vai meditar. Eu falei, que meditar é coisa de charlatão, não funciona. Porque hoje, Xante, já está mais comum, né? Há 25 anos atrás, ainda era muito estranho, né? E aí, um belo dia, eu, de tanto nervoso, de tanto estresse, eu travei a minha coluna. Eu dei um mau jeito lá, travei a coluna e estava mal, com dor. Daí eu tomava remédio para dor, mas a minha gastrite, que já não ajudava, também piorava. E um amigo meu falou assim para mim, ô César, vamos fazer uma aula de yoga, vai fazer bem para você. E no auge da minha ignorância, eu achei que a aula de yogas é um alongamento, alguma coisa assim. Eu falei, bom, vou fazer, né? Já tentei tanta coisa. Fui lá, fiz os asanas, melhorou, de fato, deu uma soltada na minha coluna. Eu falei, nossa, que bom, esse negócio funcionou, né? E aí, no final da prática de yoga, o instrutor propôs: agora vamos sentar para fazer uma meditação. Eu falei: meu Deus, não! Aonde que eu vou me enfiar? Pelo amor de Deus! E agora, se eu sair, vai ficar chato, né? Vou levantar e vou sair aqui na frente de todo mundo, vai ficar chato. Então, deixa eu fazer essa abençoada meditação, né? E fiz ali uma meditação guiada de 5 minutos. E foi a primeira vez na minha vida inteira que eu me lembro de ter sentido paz, tranquilidade, serenidade. Eu falei assim: uau! Que é isso? Não acredito que aconteceu uma coisa dessa, né? E eu ainda estava muito desconfiado, sabe, Xante? Eu falei, mano, não pode ser. Foi coincidência, foi porque aliviou, e a minha mente, né? Foi porque aliviou a dor, e daí a endorfina, tal. Eu queria explicar, eu queria justificar isso racionalmente. Só que eu não conseguia achar nenhuma explicação. Então, eu resolvi, por curiosidade, fazer um curso de meditação. Eu fui fazer esse curso de meditação com a intenção de provar para o instrutor que estava errado e que não funcionava e que era uma coisa de charlatão. E eu fiz e foi muito bom. E eu melhorei. E daí eu comecei a praticar escondido, porque eu tinha vergonha, todos os dias. E a minha vida começou a melhorar. Minha gastrite melhorou, meus relacionamentos todos melhoraram, minha concentração no trabalho melhorou, e as pessoas começavam a perguntar para mim, César, o que você está fazendo? O que é isso? E eu, com vergonha, meio sem jeito, falava, é que eu estou meditando. E as pessoas davam risada. Até parece você meditando, imagina, não é verdade. É verdade e tal. E as pessoas começaram a me pedir dicas, né? Falar, então dá uma dica aí, fala para mim como que faz. E eu comecei a falar para um, falar para outro. E eu fui percebendo que era muito diferente. Para cada pessoa era diferente. E não dava para eu falar a mesma coisa para todo mundo que ia funcionar. Então, eu passei um grande período de tempo tentando entender por que para algumas pessoas um tipo de meditação funciona e outro funciona. E isso me despertou a curiosidade de eu estudar mais. Porque eu sou uma pessoa muito intensa, né? Eu mergulho nas coisas, eu quero saber tudo. Eu fiz uma porrada de curso de meditação para tudo que é lado, vivência, retiro, e fiz um monte de coisa, até que chegou um ponto que eu falei assim, bom, peraí, parece que é tudo uma coisa só, tá todo mundo falando a mesma coisa, cada um falando de um jeito. Então, o que basta é eu encontrar a melhor forma que eu tenho para me conectar com esse lugar que está todo mundo falando, né? E aí eu comecei a sacar isso. Eu falei, putz, cada pessoa vai chegar por um caminho que vai ser o melhor para ela. E não existe uma verdade que vá funcionar para todo mundo.
E desde então, eu pratico meditação quase todo dia, eu não vou dizer que é todo dia, porque tem fases da vida que a gente se perde, é normal, a gente, né, viaja, tal, sai da rotina, e tá tudo bem, porque o que importa é a constância. E hoje eu Exato. sei que a constância é muito mais importante que a intensidade. Então, faz 25 anos que eu medito, talvez eu não tenha meditado todos os dias, mas sei lá, 95% do tempo eu estou meditando, então isso faz muita diferença, né? E quando eu não faço, por qualquer motivo que seja, eu sinto falta. E daí, naturalmente, o meu corpo pede para que eu volte. Então, quando você rompe a barreira inicial, fica fácil de continuar. Então, essa é a minha história, né? E hoje eu falo que eu era bravo, rabugento, os meus alunos nem acreditam, né? Falam, imagina, você parece tão zen, iluminado, tal. Eu falo, não é, isso é tudo efeito da meditação. Se tirar a meditação, volta o ogro. É muito treinamento para chegar, né? Pai, Exatamente. eu te ouvindo agora, como que é muito interessante, assim, compartilho muito da tua experiência com a minha também, né? Desses momentos eu lembro do início da Seitonoye, eu comecei a meditar praticando dentro do movimento chamado Seitonoye. E sim, cheguei totalmente cético também, né? E aí tinha as meditações, olhava para aquilo ali, só que eu não contava para a família, não contava para ninguém o que a gente estava fazendo. Por um ano, como diferente de você, a gente vem de uma família muito católica, cristã, né? E por um ano eu dizia que eu estava fazendo um estudo bíblico. Por um ano. Um Olha ano só. depois que que eu comecei a levemente, daí aí veio o momento assim, aí despertou o Salvador, né? Agora eu vou salvar todo mundo, né? Porque eu descobri algo legal. E nesse momento, talvez tenha sido o momento mais desafiante, que foi querer. E veja isso que você falou, sabe, que eu quis trazer todo mundo na mesma intensidade, né? Agora eu descobri a grande sacada da coisa e agora vai vir todo mundo. E aí nesse momento eu fiz o segundo processo, que é estressar todo mundo, né? Família, os amigos, aí, mas ao mesmo tempo havia essa mudança, né? Opa, tá diferente, né? E muitas pessoas até hoje seguem, mudaram, ou de mesma forma se mantiveram ali, mas começaram a perceber. Por exemplo, você falou da alimentação também, né? Você tem uma alimentação mais diferente. Nós começamos a mudar nossa alimentação, ter uma alimentação mais saudável, e depois dessa busca por espiritualidade, meditação constante, né? E César, eu não sei se com você também é assim. Tem dias que a gente, ok, hoje não meditei, mas é raramente não lembrar da meditação. Às vezes tá ali, já, a prática já é tão constante, já é tanta que tem momento do dia mesmo que assim, você não para exclusivamente, pelo menos no meu caso é assim, mesmo que eu não paro especificamente para fazer aquele tempo de 5, 10 minutos, mas em algum momento do dia eu lembro da meditação.